Um documentário premiado revela um episódio triste, assustador da história do Brasil. Meninos negros levados de um orfanato do Rio de Janeiro nos anos de 1930 para trabalhar numa fazenda do interior de São Paulo como escravos. O filme Menino 23, Infâncias Perdidas, dirigido por Belisário Franca, acompanha a investigação e a pesquisa do historiador Sidney Aguilar sobre o caso. Os dois estão aqui no estúdio do Metrópolis. Boa noite, muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. O documentário me impressionou enormemente e uma das questões foi a descoberta de como tudo isso começou. E no documentário a gente vê ali tijolos com a suástica. E a partir da descoberta desses tijolos é que esse caso, que a investigação, é que a sua pesquisa começou. E como que você chegou a esses tijolos? Foi numa aula de ensino médio, dando uma aula sobre nazismo, sobre a Segunda Guerra. Uma aluna me trouxe a informação que na família da fazenda, na fazenda da família, encontraram os tijolos com a insígnia da suástica. Aquilo chamou a atenção. Eu fui até o local para averiguar e, de fato, as construções da fazenda Cruzeiro do Sul, à época, estavam todas marcadas, dos tijolos, as fotografias do gado na época, Fazenda os documentos Cruzeiro da do fazenda. Tudo aparecia a suástica. Olha aí, nós E estamos vendo aquilo me algumas chamou muita imagens. atenção Olha, ali. 91. isso te chamou a atenção. Você falou, vou tentar investigar o que é isso? No primeiro momento, eu confesso que houve um mal-estar, o tema não me chamava atenção, o tema do nazismo, Por quê? mas a informação Tem que ter por quê. da transferência de 50 meninos negros para a região em 1933, isso sim, não é? Porque aí suásticas, né, aparecendo coincidentemente com transferência de crianças negras da capital federal para o interior do estado, aquilo sim me chocou. Porque no primeiro momento eu não sabia se existia uma relação entre uma coisa e outra. Né? E você descobriu um por causa do outro? Sim, foi na primeira visita que eu fui até a região. Um funcionário da antiga fazenda me reportou sobre a presença desses meninos negros, não é, como uma transferência assistencialista, educacional, no primeiro momento. Mas, de fato, a presença de suásticas com transferências de meninos negros, Claro. aquilo, não é, Te despertou. se existisse, como se mostrou existir, uma relação entre uma coisa e outra, era chocante. Claro. E para você, um diretor, né, um documentarista, a história também foi surpreendente, né? Como mostrar e como ir, e uma possibilidade de mostrar uma história, né? É a memória, né? De fato, porque quando eu entrei em contato com a tese, o Sidney já tinha avançado, é a tese de doutorado dele, muito generoso, dividiu o que ele já tinha pesquisado ali, e eu entendi que aquilo ali a gente tinha um filme, porque tinham todas essas camadas, e me chocou vendo tudo que tinha acontecido com esses garotos e o contexto daquela época, daquela década de 30, a elite brasileira, a política brasileira, a bancada eugenista dos deputados da Constituinte de 33 e 34, todas essas informações, me chocou mais ainda perceber que várias daquelas coisas ainda estão presentes nos dias de hoje. Então, isso que talvez tenha sido um dos maiores motivos de eu ter me envolvido e, sim, vamos tentar fazer disso um filme. E aí a gente partiu para as gravações, até porque o seu Aloysio, o Menino 23, naquele momento já tinha 89 anos e a gente sabe que nessa idade a saúde pode mudar de um momento para o outro. Claro. Então, a primeira decisão é, vamos fazer o filme? Vamos gravar o seu Aloysio, que era quem tínhamos ali dos sobreviventes. A gente explica a história do Menino 23 daqui a pouco, mas vamos ouvir o seu Aloysio. Vamos. Vamos lá. E quando cheguei a matar o Santa Bertinha, era aí que nós ficamos gelados. Ficamos sem destino, sem nada, sem rumo, sem nada. A gente falava um pro outro, e agora? Como é que nós faz? Nós temos que dar um jeito de fugir. Mas o tutor, nós já tinha uma parede de cachorro preparado para isso. Pra fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada.
É muito forte o depoimento dele no filme. E, na verdade, não é muito forte o depoimento, é muito forte a história que ele viveu. Porque essas crianças, esses meninos, ficaram 10 anos na fazenda, né? Eles foram transferidos em 1933, ficaram nesta fazenda até 1942, quando foram, nas palavras do Sr. Luiz, foram liberados. Trabalhos forçados. Trabalhos forçados, sem remuneração, sujeitos a castigos físicos, pressão psicológica, não tinham liberdade de ir e vir, não é? Para o Sr. Aloysio, escravidão. Escravidão. E a gente estava falando, o Belisário estava falando desse contexto histórico do Brasil, né? Essa década de 1930, são 40 anos ali depois da escravidão, mas de uma população que estava totalmente à mercê dessas elites e não estava inclusa nessa sociedade, né, Aguilar? Olha, o que no primeiro momento eu busquei saber é se aquilo tinha sido feito dentro da legalidade. Entendi. Não é? E o que eu encontrei foi alguma coisa muito assustadora, né? Que não só caminhava dentro da legalidade, como tinha um enorme apoio social. Aquilo parecia normal, louvável, não é? Alguém pegar 50 meninos órfãos e abandonados de um orfanato católico no Rio de Janeiro e transferir para o interior de um outro estado. Era visto como uma benfeitoria. Não é? Isso me chocou tanto que eu tentei procurar, na época, outras fundamentações históricas para ver. Então, fui à mídia da época, à literatura da época. E conforme eu fui escavando, o que eu encontrei foi uma década profundamente racista, não é? Em que isto estava espalhado por quase todos os cantos, pelo menos no núcleo que eu analisei, que foram as elites e a classe média da capital federal naquele momento. Não é? Claro, agora racista e pensamentos nazistas também, conceitos nazistas, né? Eu prefiro usar o termo eugenista, né? Eugenista. Para deixar o nazismo para a Alemanha, deixar Entendi. o fascismo para a Itália. Entendi. Agora, que de fato os argumentos, né, de embranquecimento, de transferência de inconvenientes sociais, o discurso do higienismo social, isso muito presente. Mas o Brasil tinha um partido, tinha organizações nazistas ou simpatizantes nazistas, organizações com muita gente. Muito Sim, grande. nós tivemos não só um partido nazista, que é um dos maiores do mundo na época, mas o que nós tivemos foi uma ideologia de extrema-direita muito arraigada, não é? Tanto dentro da ação integralista brasileira, quanto em setores da governança brasileira, da cultura brasileira. Afinal de contas, o que fazer com esta segunda geração de negros libertos, de negros livres, não é? Como enxergar o Brasil, não é? Branco ou negro. Este era um debate muito forte nos anos 30 e 40, fortíssimo. Claro, e muitos grupos apontavam muitas soluções. Esta era uma solução, né? Se dizia. Como é que você trabalhou as memórias desses personagens, do Menino 23? Menino 23 porque os meninos eram numerados. Os meninos, os 50 meninos, quando formaram os 50 meninos, eles eram por escala de altura, e o Sr. Aloysio coube o número 23. A gente teve vários encontros com o Sr. Aloysio. E uma das estratégias foi a estratégia da materialidade. Ou seja, dar a ele documentos, objetos, e fizemos um convite, e ele aceitou, de voltar ao Rio de Janeiro para uma visita ao orfanato. Entendi. Romão Duarte. E isso foi um momento, eu diria, muito importante em todo o nosso processo, porque ele chega, ele vem da Campina de Monte Alegre, vai para o Rio de Janeiro. Eu me lembro de manhã ele todo elegante, né, com uma roupa nova, um sapato novo. O orfanato é um prédio imponente, né? Ele sobe aquelas escadarias, são escadarias imponentes, aí ele abre a porta da entrada do orfanato e aí parece que o ar parou, né? Nós estávamos ali, a gente sentiu que alguma coisa estava acontecendo. Nossa, e a gente deixou ele livre para ele circular. E a gente sentia aquilo trabalhando. A gente sentia que alguma coisa estava acontecendo com ele. Então, a própria expressão dele muda, né? Ele que estava todo animado, aquilo cria uma densidade, mas ele foi indo, até que vê uma sala, vê uma outra sala, para no corredor, toda aquela... Você via a memória sendo... inundando, ele saindo de algum lugar e surgindo. Até que, finalmente, ele abriu o verbo. Ele falou e falou com muita emoção e com muita propriedade
uma parte importante do que ele viveu ali. Claro, e talvez se vocês não tivessem, né, ajudado, né, e mostrado documentos, porque vocês fazem com que ele entre em contato com os documentos, com os lugares, né, para que seja algo mais verdadeiro possível, é a impressão que a gente tem, né? Sim, a ideia era essa, a ideia que ele retomasse essas memórias que estavam lá, elas só estavam debaixo de véus, então a gente ajudou que elas pudessem vir à superfície e aí sim, ela deixa de ser só dele e passa a ser de todos nós, né? E é importante que seja de todos nós, né? Que isso fique registrado, porque é para a gente entender o que é o Brasil hoje e é bom que a gente olhe para esse passado e dê voz para essas pessoas, né? Sim. Porque esse caso, ele tem quase 90 anos e era algo que ele não falava muito, era algo que estava escondido, que a comunidade não falava. E é muito simbólico e muito sintomático que isso tenha acontecido. Gente, sabe quando vai entrar em cartaz esse filme nos cinemas? Na quinta-feira, aqui em São Paulo. Estão todos convidados. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu queria perguntar muito mais coisa, mas é que meu tempo já acabou. Podemos voltar. Podemos voltar, por favor, já estão convidados. Muito obrigada, parabéns pela pesquisa. Muito obrigado. E nos vemos logo mais. Legal, obrigado. Tchau, tchau.